Olá, meu nome é Daniela, sou professora de Epidemiologia na modalidade de ensino à distância da Faminas. E hoje nós vamos conversar sobre a unidade 3, os níveis de atenção à saúde. No módulo 1, nós vamos estudar a atenção primária, secundária e terciária. Os níveis de atenção à saúde, eles estão diretamente relacionados à história natural da doença que nós vimos na unidade 1. Então, vamos relembrar o que é a história natural das doenças? Então, é o conjunto de processos que envolve as interações entre a tríade agente, hospedeiro e meio ambiente, a forma com que esses três fatores se interagem para a evolução da doença, que pode culminar na morte do indivíduo, invalidez ou mesmo a sua reabilitação. Então, como agente ou fator etiológico, nós temos, por exemplo, um vírus, como o vírus da dengue. Hospedeiro pode ser o homem ou os animais. E o meio ambiente, o conjunto de fatores que favorecem a aquisição, o estímulo à doença. E qual que é o conceito de prevenção? A gente está conversando sobre os níveis de prevenção. É a ação antecipada baseado no conhecimento da história natural da doença, da evolução da doença, a fim de tornar improvável o progresso posterior da enfermidade. Então, qual que é o objetivo da prevenção? São todas as estratégias para evitar, desde os primeiros sintomas, os sintomas iniciais da doença e até mesmo a morte do indivíduo. E para isso a gente tem que relembrar um pouquinho da história natural das doenças. Então, envolve um período pré-patogênico, antes da aquisição da doença, que ele vai ter relação com o agente, com o indivíduo suscetível, com os fatores ambientais, que vão produzir uma determinada doença. E depois a gente tem o período patogênico, que é o período caracterizado pelas alterações celulares, histológicas, patológicas, que caracterizam sinais e sintomas de uma doença. E essa evolução, caso o diagnóstico não seja efetuado e o tratamento não seja feito, esse indivíduo ele pode evoluir para um quadro de invalidez ou até mesmo de óbito. Então, em todas as instâncias da história natural da doença, nós temos níveis de prevenção primária, secundária e terciária. Vamos conhecê-los? Então, a prevenção primária. A prevenção primária, ela se subdivide em promoção à saúde e proteção específica. A promoção à saúde são todas as ações que visam a melhoria da qualidade de vida do indivíduo sem visar uma doença em específico. Como, por exemplo, nós podemos citar moradia de qualidade, educação, emprego, alimentação saudável, saneamento básico, emprego e salários dignos, água tratada, educação e saúde. Então, são todas as estratégias que visam o bem-estar de um indivíduo. Lazer, educação, alimentação de qualidade. Então, eu não viso uma doença em específico. A proteção específica. A proteção específica já inclui as medidas para prevenir, para impedir o aparecimento de uma determinada doença. Como exemplo, nós podemos citar a imunização, a vacina, ali nas figuras o uso de preservativo como forma de prevenir o HIV e outras DSTs, uso de cinto de segurança para evitar acidentes de trânsito e a escovação dos dentes para evitar, por exemplo, as cáries. Além disso, além da imunização, higiene pessoal e doméstica, então higienização dos alimentos, por exemplo, com água sanitária 10%, uma colher de sopa para cada litro de água, evita uma série de parasitoses intestinais, por exemplo, a ascaridíase. O ovo do Ascaris ele é eliminado com essa higienização dos alimentos. Proteção contra acidentes, como o exemplo da figura, o uso do cinto de segurança. Saúde ocupacional, as estratégias para evitar acidentes de trabalho. Aconselhamento genético. Controle de vetores e reservatórios de doenças, controle do vetor da dengue, do Aedes aegypti, por exemplo, uso de preservativos e uso de seringas descartáveis. Então, todas essas estratégias, elas são utilizadas como prevenção e, por isso, são exemplos
como ela é voltada para uma doença específica, é um exemplo de proteção específica. A prevenção secundária. Na prevenção secundária, a gente já tem o período patogênico, a instalação da doença e seus sinais e sintomas. Então, nós temos o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno e a limitação da incapacidade. Diagnóstico precoce e tratamento oportuno envolve identificar o agente patológico, preferencialmente no início da infecção, e tratar esse indivíduo quanto antes, para evitar aí os danos relacionados àquela doença. Então, exemplos são os inquéritos para descoberta de casos na comunidade, então efetuar o diagnóstico de doenças, exames periódicos para detecção precoce de casos, isolamento do indivíduo, dependendo do agravo à saúde, para evitar a propagação da doença, e o tratamento, que evita a progressão da doença, tratar o indivíduo. Então, esses são exemplos de diagnóstico precoce e tratamento oportuno. A limitação da incapacidade é quando esse indivíduo ele já tem ali algumas sequelas da doença e a gente tem que ou realizar uma cirurgia para evitar a propagação dessa doença, piorando o quadro desse indivíduo. Então, é identificar a doença, limitar a sua extensão e tratar as lesões e as complicações oriundas daquela doença. Então, como exemplo, evitar as complicações da doença, evitar sequelas. Então, para isso, a gente precisa de acesso facilitado aos serviços de saúde, tratamento médico ou cirúrgico, hospitalização quando necessário e reduzir o risco de transmissão da doença. E, finalmente, na prevenção terciária, nós temos a reabilitação do indivíduo. O indivíduo que já foi sequelado por um determinado agravo à saúde, nós temos que reabilitar esse indivíduo. Então, nessa prevenção, nesse tipo de prevenção, é desenvolver o potencial residual do organismo após ter sido infectado, atingido por uma doença ou agravo à saúde. Então, trabalho em equipe para promover suporte físico, mental e social, para reintegrar essa pessoa na família e inseri-lo novamente no trabalho e na sociedade. Então, exemplos de prevenção terciária são fisioterapia, terapia ocupacional, redução da dependência familiar, redução da dependência social, melhorar a qualidade de vida desse paciente com sequelas, emprego para o reabilitado e o uso de prótese. Então, como exemplo, a gente pode citar a leishmaniose tegumentar. E a leishmaniose tegumentar é uma doença que pode comprometer as mucosas e alguns indivíduos eles ficam sequelados, eles perdem totalmente o nariz. Então, esse indivíduo, como que eu posso trabalhar a prevenção terciária? Por exemplo, fazendo uma cirurgia plástica para que ele tenha novamente a estrutura nasal. Então, a prevenção, os diferentes níveis de atenção à saúde, a prevenção primária, secundária e terciária, elas estão diretamente relacionadas com a história natural das doenças. E cada nível de prevenção envolve o período de pré-patogênese e o período de patogênese. Vamos ver um exemplo? O exemplo que eu trouxe para vocês é da doença toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença causada pelo protozoário Toxoplasma gondii e é uma das principais zoonoses amplamente distribuída em todo o mundo. O que a gente sabe a respeito da história natural da doença? A maior parte da população é soropositiva, ou seja, tem anticorpo respondedor para esse parasito, para o Toxoplasma gondii, mas não desenvolve doença clínica. Então, quem que é grupo de risco para essa doença? A gestante, em função das sequelas que essa doença pode proporcionar para o feto, principalmente relacionadas à cegueira parcial ou total e comprometimento neurológico, retardo mental desse bebê. Então, é muito importante o acompanhamento pré-natal como estratégia de prevenção da toxoplasmose e os indivíduos imunossuprimidos. Então, qualquer fator de imunossupressão pode favorecer
as manifestações da toxoplasmose, que podem evoluir para uma cegueira total desse paciente. Então, no período pré-patogênico, o que a gente pode fazer para evitar a contaminação por Toxoplasma gondii? E para isso a gente precisa conhecer a história natural da doença. Quais são as formas de transmissão? A forma de transmissão da toxoplasmose, nós temos inúmeras formas de transmissão. A gente tem uma forma evolutiva do parasito, que chama taquizoíto, que encontra-se presente, por exemplo, no leite cru ou não pasteurizado de diversos animais. Vaca, cabra. Então, o consumo do leite cru ou não pasteurizado pode ser uma forma de transmissão. Outra forma de transmissão, os gatos, eles liberam ocistos nas fezes. E a ingestão desse ocisto, então se esse gato defeca numa horta e um tempo depois eu consumo uma alface sem higienizá-la, sem colocar ele na água sanitária, 10%, como a gente comentou anteriormente, eu posso adquirir a toxoplasmose. Então, o contato com alimentos e água contaminados com o ocisto, que é essa forma evolutiva, que é o Toxoplasma gondii, eliminado ali nas fezes dos felinos, é uma forma muito importante de transmissão. E hoje a gente sabe que o contato com o gato, ele não oferece muito risco, porque esse ocisto que ele libera nas fezes, ele libera geralmente na primeira infecção, então os gatos primo-infectados, e o ocisto liberado nas fezes, ele precisa de uma maturação de até 7 dias no solo. Então, o contato direto com o gato não é o problema. O problema são os alimentos mal higienizados, verduras, água, né? Eu tenho uma caixa d'água destampada e um gato que defeca, um gato contaminado que defeca, pode ser uma fonte de transmissão. E uma outra forma muito importante de transmissão é a carne de diversos animais, principalmente cabra e porco, contaminada com o bradizoíto. Então, tem várias formas de contaminação. Então, se eu conheço qual é a história natural da doença, quem são os indivíduos mais acometidos, eu consigo traçar estratégias de prevenção para evitar com que esse indivíduo adquira essa infecção. Então, a prevenção primária, ela envolve a promoção à saúde, que é independente da doença, oferecer para os indivíduos uma alimentação de qualidade, educação de qualidade, emprego com salários dignos. São todas as estratégias que não visam uma doença específica, visam o bem-estar do indivíduo. Então, a promoção à saúde. A proteção específica, também dentro do período pré-patogênico, antes da aquisição da doença, como que a gente pode, conhecendo agora a história natural da doença, evitá-la? Então, controle da população de gatos. Então, se eu tenho gatos castrados, que ficam dentro de casa, que se alimentam com uma ração de boa qualidade ou de carne cozida, esse animal ele não vai transmitir. Higienização dos alimentos com água sanitária a 10%, porque eu vou eliminar os ocistos. Então, a água e os alimentos, eles também podem estar infectados com ocisto. Então, ferver a água antes de consumi-la. E o consumo de carne cozida, não consumir carne mal passada, principalmente quais grupos populacionais que nós conversamos? Quem que é grupo de risco? Gestante e paciente imunocomprometido. Imunossupressão não significa só o paciente HIV positivo. O paciente HIV positivo ele é muito importante, mas imunossuprimido pode ser estresse crônico, algumas doenças autoimunes, um indivíduo que faz tratamento quimioterápico. Então, a gente tem vários fatores que causam imunossupressão. Então, a prevenção primária, ela atua no período pré-patogênico, antes da aquisição da doença. E qual que é o horizonte clínico, o período patogênico? Sinais e sintomas da toxoplasmose. Vamos conhecê-los? Então, na fase inicial, esse indivíduo ele tem uma febre, né? A parte da população que tem sintoma, que são as gestantes e os imunossuprimidos. E nessa fase, ele tem parasito na circulação. Então, se eu colher o sangue desse paciente e observar no microscópio, eu consigo observar o parasito. Então, o diagnóstico nessa fase, o diagnóstico faz parte da prevenção secundária, é o teste parasitológico, observação do parasito em lâmina, ok? Além disso,
Na prevenção secundária, eu preciso limitar a incapacidade desse indivíduo. O que significa isso? A hospitalização, acesso a serviços de saúde. Então, todos esses fatores são importantes e fundamentais na prevenção secundária, diagnóstico e tratamento também. Quais são os sinais e sintomas relacionados à fase crônica? Na fase crônica, a gente tem comprometimento ocular, então esse indivíduo ele pode começar a enxergar embaçado e até evoluir para cegueira parcial ou completa ou total. E ele tem também comprometimento neurológico. E nessa fase, como eu não tenho mais o parasito na circulação, o teste mais adequado é a sorologia, detecção de anticorpo. Na verdade, para gestante, a gente faz sorologia sempre, só que com classes de imunoglobulinas diferentes. Então, a prevenção secundária, ela envolve diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Quanto antes essa doença for detectada e tratada, principalmente a gestante, menos danos eu tenho para esse bebê. E a limitação da incapacidade. Uma vez que eu detecto o indivíduo que ele perdeu 20% da visão, quanto antes ele for tratado, menos comprometimento da visão ele vai ter. Então, se ele não for tratado, ele pode ficar completamente cego. Então, a doença ela pode evoluir com retardo mental, principalmente em fetos, cegueira total ou parcial. E se a doença não for detectada e tratada, esse indivíduo ele pode ficar com uma incapacidade grave, que é a cegueira, e principalmente os fetos, eles evoluem para óbito. Então é uma doença muito séria, muito importante. E a prevenção terciária é quando esse indivíduo já está sequelado, é a reabilitação desse indivíduo. O que pode ser feito na toxoplasmose? Em um indivíduo, por exemplo, que ficou cego em função da doença. Emprego para esse paciente, a inserção do indivíduo novamente na sociedade, esse indivíduo já sequelado, acompanhamento da criança com retardo mental para potencializar aí o desenvolvimento dessa criança. Então, a prevenção, os níveis de atenção à saúde, eles estão relacionados com a evolução da doença. Como que eu posso prevenir em cada uma das fases? No período pré-patogênico, que é a prevenção primária, antes da instalação da doença, a secundária, que é detectar a doença e tratar o quanto antes, e a limitação da incapacidade, é detectar a extensão do comprometimento daquela doença, para evitar sequelas maiores, e a terciária, que é a reabilitação do indivíduo já sequelado com a doença. Então, o indivíduo que ficou totalmente cego, não tem mais o que ser feito. A gente tem que inserir esse indivíduo novamente na sociedade. Ficou claro? Então, esse é o nosso exemplo, relacionando a história natural da toxoplasmose com os níveis de prevenção dentro da nossa unidade 3. E só para complementar, a saúde no nosso país ela é um grande desafio, porque como vocês perceberam, eu tenho a prevenção primária, a promoção à saúde e a proteção específica, que é melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Então, alimentação, moradia de qualidade, e muitas dessas características a gente não vê no nosso país. Isso é muito sério, porque eu tenho uma criança que já é anêmica, desnutrida, que mora numa favela, numa casa em péssimas condições, sem saneamento básico. Então, como que eu trabalho prevenção primária, sendo que ela não tem nenhuma estrutura em saúde para evitar uma doença? Então, vai ser muito mais fácil para essa criança, nessas condições, que passa fome, que vive em condições de miséria e extrema pobreza, trabalhar a prevenção primária. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, trabalhar a promoção à saúde e a proteção específica. O mais ideal é que a gente consiga evitar a doença antes da sua instalação. Isso depende de infraestrutura, de saneamento básico, de água tratada, de qualidade, melhorar a qualidade de vida da população. Resumindo a unidade 3, existem 3 níveis de prevenção: primária, secundária e terciária. Prevenção primária, ela atua, como nós vimos, no período pré-patogênico, antes da aquisição da doença, da infecção. E ela está intimamente relacionada, os 3 níveis de prevenção, à história natural da doença.
E os níveis de prevenção secundário e terciário, como nós vimos, eles atuam no período patogênico, depois que a doença já está instalada. A prevenção primária, a gente tem a promoção à saúde, que é promover o bem-estar independente de uma doença em específico, e a proteção específica, que são as estratégias que evitam uma doença, por exemplo, a vacinação. Nós vimos também a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce e tratamento oportuno. Quanto antes eu detectar a doença e tratar, menos sequelas esse indivíduo vai ter. E a limitação da incapacidade, que é detectar o dano daquela doença para que esse indivíduo não piore. E a terciária, que é a reabilitação do indivíduo, que é inserir esse indivíduo novamente na sociedade, que é dar toda a estrutura para que ele seja inserido no trabalho, na família, para que ele seja aceito e acolhido. Para fixar o conteúdo, leia o livro-texto, faça as atividades, estude também pelos livros na biblioteca de vocês e tire suas dúvidas pelo fórum. Obrigada! Bons estudos!